Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, graça e paz. Meu nome é Diego Eleodoro e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: devo jejuar nos dias de hoje? Então, o jejum, ele é uma prática de disciplina espiritual ensinada pelas escrituras sagradas. E esse ensino aparece desde o Antigo Testamento, passando para o Novo Testamento e confirmado pelo Senhor Jesus Cristo e ensinado pelos apóstolos. Então, com certeza, nós devemos jejuar sim, né? A tradição cristã sempre, ao longo da sua história, a história da igreja, sempre incentivou, né, a prática de jejum. Porém, nós precisamos pensar não se nós devemos praticar o jejum, mas sim como nós devemos, mas como ele deve ser feito. Não se devemos, mas como devemos, como o jejum deve ser feito. E quais são as maneiras corretas de se praticar o jejum, né? Exercitando então essa disciplina espiritual. Jejum nas escrituras é uma abstenção de ingestão de alimentos e até mesmo de água. Mas jejum não se resume apenas a deixar de comer por um determinado tempo ou e beber por um determinado tempo, né? Consumir líquidos, né? Água, né? Nós fazemos sim isso, né? Essa é a prática, né? De se abster de nos alimentarmos, mas com propósitos corretos e da forma correta. O Senhor Jesus Cristo, né, nos fala como a forma correta de praticarmos, então, a abstenção de alimentos. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, e esse ensino ficou registrado no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 6, do versículo 16 ao 18. O Senhor nos ensina, portanto, quando jejuarem, não o façam publicamente como os fingidos, que procuram parecer abatidos para despertar admiração. É realmente como vos digo, é a única recompensa que receberão. Mas quando jejuarem, ujam a cabeça e lavam o rosto, de modo que ninguém desconfie que não ingeriram alimentos, sabendo apenas o vosso Pai, que conhece todos os segredos, e ele vos recompensará. Nós tiramos algumas lições, então, da correta prática do jejum. Primeira prática, aquilo que é mais importante. O jejum serve para fortalecer o nosso relacionamento com Deus. O pastor John Piper nos ensina que praticar o jejum é declarar que nós temos fome de Deus. Os jejuns devem ser acompanhados de oração, de meditação, de contemplação, né? De leitura da palavra de Deus, de uma disposição sincera de nos aproximarmos da vontade de Deus, a fim de que a gente receba ajuda e direção de Deus espiritual para nos concentrarmos em fazermos a vontade de Deus, para afligirmos então o nosso corpo, estarmos mais sensíveis, para trazermos, mortificarmos a nossa vontade. Por isso que tem essa ideia de disciplina, para mostrar arrependimento pelos pecados, para celebrar então a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós não devemos praticar o jejum para impressionar a outros, para mostrar que somos melhores do que outros, para tentar de alguma forma parecer mais santos, né, a outras pessoas, ou simplesmente por uma obrigação religiosa em determinada época. Mas, sem sombra de dúvida, nós devemos praticar o jejum nos dias de hoje para alimentarmos a nossa fé, para alimentarmos o nosso espírito e nos aproximarmos de Deus.
Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Hour. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Hour.